Livro Um Amor que Vale a Pena, capítulo 14. Quando você está com pouca esperança. O amor tudo espera. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. A esperança é uma folha de oliveira, evidência de terra seca depois do dilúvio. É a prova para o sonhador de que o sonho vale o risco. Água. Tudo que Noé vê é água. O sol da tarde afunda na água, as nuvens são refletidas na água, seu barco está cercado de água. Água, água ao norte, água ao sul, água ao leste, água ao oeste. Água, tudo que Noé vê é água. Ele não consegue se lembrar de quando tinha visto algo além de água. Ele e os meninos mal tinham acabado de empurrar o último hipopótamo para dentro do barco, quando o céu abriu milhares de hidrantes. Em minutos, o barco estava balançando, e a chuva caiu por dias, por semanas. Noé estava cogitando: quanto tempo isso vai durar? Choveu por 40 dias. Eles flutuam há meses. Há meses, eles comem a mesma comida, sentem o mesmo cheiro e olham para os mesmos rostos. Depois de algum tempo, você não tem mais o que falar um para o outro. Por fim, o barco chocou-se com algo e o balanço parou. A senhora Noé olhou para o senhor Noé e este abriu a escortilha e pôs a cabeça para fora. O casco da arca estava pousado sobre a terra, mas a terra ainda estava rodeada de água. Noé, chamou ela, o que você está vendo? Água. Ele mandou um corvo em missão de reconhecimento. Este nunca retornou. Ele enviou uma pomba. Ela voltou, tiritando e exausta. Não encontraram nenhum lugar para pousar. Então, só essa manhã ele tentou mais uma vez. Ele tirou a pomba do interior da arca, subiu a escada com ela. O sol da manhã fez os dois piscarem. Quando ele beijou o peito do pássaro, sentiu o coração do bicho bater forte. Se tivesse posto a mão no próprio peito, teria sentido outro coração bater forte. Com uma oração, ele deixou a pomba partir e a observou até o pássaro não passar de um pontinho. O dia todo, ele esperou o retorno da pomba. Entre uma tarefa e outra, ele abria a escortilha e pesquisava o céu. Os meninos queriam que ele brincasse de pregar caldo no burro, mas ele não quis. Em vez disso, ele preferiu subir no ninho do galo e olhar. O vento levantou o cabelo grisalho. O sol aquecia seu rosto com marcas do tempo, mas nada apaziguava o seu coração pesado. Ele não via nada. Nada de manhã, nada depois do almoço, nada mais tarde. Agora o sol está se pondo, o céu está escurecendo e ele veio olhar mais uma vez, mas tudo que vê é água. Água ao norte, água ao sul, água ao leste, água ao oeste, água ao... Você conhece esse sentimento. Você esteve onde Noé esteve. Você já teve sua porção de dilúvio. Dilúvio pela dor no cemitério, estresse no escritório, raiva na incapacidade de seu corpo ou na inabilidade do seu cônjuge. Você viu a água do dilúvio subir e é provável que também tenha visto o sol se pôr sobre suas esperanças. Você esteve no barco de Noé e você precisou do que Noé precisava. Você precisava de alguma esperança. Você não está pedindo um helicóptero para resgatá-lo, mas um som de um seria agradável. A esperança não promete a solução instantânea, mas, antes, a possibilidade de uma eventual solução. Às vezes, tudo que precisamos é de um pouco de esperança. Era disso que Noé precisava, e foi tudo o que Noé recebeu. O velho marinheiro olha fixo para o sol, dividido pelo horizonte.
dificilmente conseguiria imaginar uma vista mais bonita, mas ele trocaria essa vista e sem mais por um hectare de chão seco, por um pomar de uvas. A voz da senhora Noé lembra que o jantar está servido e que ele deve trancar a escortilha. E ele está para desistir naquele dia quando ouve o barulho da pomba. Eis que, como a Bíblia descreve esse momento, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha de oliveira. Gênesis 8, versículo 11. Uma folha de oliveira. Noé está feliz em ter a ave de volta, mas uma folha de oliveira. Essa folha de oliveira era mais do que folhagem, era promessa. A ave trouxe mais do que a folha de árvore, ela trouxe esperança. Pois não é isso que a esperança é? A esperança é uma folha de oliveira, evidência de terra seca, depois do dilúvio. É a prova para o sonhador de que o sonho vale o risco. Não amamos as folhas de oliveira da vida? Parece que o câncer está em remissão. Posso ajudá-lo com aquelas finanças. Passaremos por isso juntos. E mais, não amamos as pombas que as trazem? Quando o pai acompanha o filho em sua primeira experiência, de coração partido, ele dá ao filho uma folha de oliveira. Quando a esposa de muitos anos consola a esposa de poucos meses, quando diz a esta que os conflitos acontecem, que todos os maridos são mal-humorados e que as tempestades passam, sabe o que ela está fazendo? Está dando uma folha de oliveira. Amamos as folhas de oliveira e amamos quem as dá. Talvez seja por isso que tantos amavam Jesus. Ele ficava perto de uma mulher que é arrancada de uma cama de promiscuidade. Ela ainda está atordoada com o ataque. A porta foi aberta com força, as cobertas foram puxadas e a fraternidade da polícia moral entrou no quarto. Ela não tem esperança. Mas Jesus fala: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Silêncio. O olhar e as pedras dos acusadores caem ao chão. Em minutos eles saem dali e Jesus é deixado sozinho com a mulher. A pomba do céu oferece uma folha a ela. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. João capítulo 8, versículos 10 e 11. Ele traz uma folha de esperança a seu mundo de dilúvio da vergonha. Ele faz algo semelhante para Marta. Ela debate-se em um mar de mágoa. Seu irmão está morto, o corpo dele é enterrado e Jesus está atrasado. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Acho que então ela fez uma pausa. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. João capítulo 11, versículos 21 e 22. Da mesma maneira que Noé abriu a escortilha, Marta abre o seu coração. Como a pomba trouxe uma folha, também Jesus traz o mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. João capítulo 11, versículos 25 a 27. Como ele podia passar despercebido com essas palavras? Quem era ele para fazer tal declaração? O que o qualificava para oferecer graça a uma mulher e fazer uma promessa de ressurreição a outra? Simples. Ele fez o que a pomba fizera. Ele cruzara o limite entre a água e a futura terra e caminhara entre as árvores.
E do pomar da graça ele arrancou uma folha para a mulher. E da árvore da vida ele tirou um ramo para Marta. E de ambos ele traz folhas para você: graça e vida, perdão do pecado, derrota da morte. Essa é a esperança que ele concede. Ben Patterson, em seu livro Le Grand Essentials, Os Grandes Fundamentos, fala de um submarino S-4 que foi a pique, na costa de Massachusetts. Toda a tripulação ficou presa no submarino. Foi feito todo o esforço para resgatar os marinheiros, mas nada adiantava. Perto do fim da provação, um escafandrista de mar profundo ouviu batidinhas na parede de metal ao submarino naufragado. Quando encostou o capacete contra o navio, ele percebeu que estava ouvindo um marinheiro bater essa pergunta em código Morse: existe alguma esperança? Ao culpado que fez essa pergunta, Jesus responde: sim, existe esperança. Ao golpeado pela morte, Jesus responde: sim, existe esperança. A todos os Noés do mundo, a todos os que perscrutam o horizonte à procura de um pingo de esperança, ele proclama: sim, existe esperança. E Jesus vem. Ele vem na forma de uma pomba. Ele vem trazendo o fruto de uma terra distante, de um futuro lar. Ele vem com uma folha de esperança. Você já recebeu a sua? Não pense que sua arca está muito isolada. Não pense que o dilúvio é muito grande. Seu desafio mais difícil não é nada além do que bagatela e bugiganga para Deus. Bagatela e bugiganga? Minha irmã mais velha costumava me dar bugigangas quando eu era criança. Ia e voltava com meu triciclo na calçada, fingindo que o grampo de cabelo que estava entre as bugigangas que ganhava era a chave da partida e que meu triciclo era um caminhão. Até que um dia perdi as chaves. Crise. O que faria? Minha busca pelas chaves não deram nada além de lágrimas e medo. Mas quando confessei meu erro à minha irmã, ela só sorriu. Sendo uma década mais velha, ela tinha percepção melhor. Deus também tem uma percepção melhor. Com todo o devido respeito, na percepção do Senhor, nossas lutas mais severas não são nada pior do que a perda de bagatelas e bugigangas. Ele não fica consternado, confuso, nem desencorajado. Receba a esperança dele. Receba porque você precisa dela. Receba para que você possa compartilhar. O que você supõe que Noé fez com a sua esperança? O que acha que ele fez com a folha de oliveira? Ele jogou-a fora e se esqueceu dela? Você supõe que ele a pôs no bolso e a guardou para pôr em um livro de recortes? Ou você acha que ele deu um grito de alegria, reuniu a tropa e passou a folha em torno como o diamante da esperança que ela era? Sem dúvida, ele gritou de alegria. É isso que você faz com a esperança. O que você faz com as folhas de oliveira? Passa-as para os que estão à sua volta. Você não as guarda em seu bolso, você as dá para os entes queridos. O amor sempre espera. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor tem esperança em você. O jovem aspirante a escritor precisava de esperança. Mais de uma pessoa dissera-lhe para desistir. Conseguir que seu livro seja publicado é impossível, disse um mentor. A menos que você seja uma celebridade nacional, os editores não conversam com você. Escrever toma muito tempo. Além disso, você não quer pôr todos os seus pensamentos no papel. Adverte outro. De início ele escutou. Ele concordou que escrever era um desperdício de esforço e voltou a sua atenção para outros projetos. Mas, de alguma maneira, a caneta e o papel são o uísque e a droga do viciado na palavra. Ele mais propriamente escrevia do que lia. Assim, ele escreveu
Quantas noites ele passou naquele sofá, no canto do apartamento, rearranjando seu trombadilho de verbos e substantivos? E quantas horas sua esposa sentou-se ali com ele construindo palavras, ela bordando. Finalmente, o manuscrito estava terminado. Imperfeito, cheio de erros, mas terminado. Envio, qual é o problema? Estimulou ela. Assim, o manuscrito foi enviado, postado para 50 editores. Enquanto o casal esperava a resposta, ele escrevia. Enquanto ele escrevia, ela bordava. Nenhum deles com grandes expectativas, ambos esperando tudo. As respostas começaram a encher a caixa de correios. Sinto muito, mas não aceitamos manuscritos que não foram solicitados. Temos de devolver o seu trabalho. Boa sorte. Nosso catálogo não tem espaço para autores não publicados. Ainda tenho essas cartas, arquivadas em algum lugar. Encontrá-las levaria algum tempo. Contudo, não demoraria nada para encontrar os bordados de Delaney. Para vê-lo, tudo o que preciso fazer é levantar os olhos desse monitor e olhar para a parede. De todas as artes em que o sábio sobressai, a principal obra-prima da natureza é escrever bem. Ela deu-me esse quarto com a frase bordada na época da chegada da 15ª carta. Um editor respondeu positivamente. Essa carta também está enquadrada. Qual dos dois quadros é mais relevante? O presente da minha esposa ou a carta do editor? O presente, sem sombra de dúvidas, pois ao dar o presente, Denalin deu esperança. O amor faz isso. O amor estende a folha de oliveira para o ente querido e diz: tenho esperança em você. O amor também é rápido em acrescentar: tenho esperança por você. Você pode dizer essas palavras. Você é um sobrevivente do dilúvio. Pela graça de Deus, você encontrou caminho para a terra seca. Você sabe como é ver a água baixar. E uma vez que você sabe, uma vez que você atravessou um dilúvio e viveu para contar a história, você está qualificado para dar esperança a outra pessoa. O quê? Não consegue se lembrar de nenhum dilúvio em seu passado? Deixe-me estimular sua memória. E quanto à adolescência? Lembra-se da torrente de anos de adolescência? Lembra-se dos hormônios, da barra das roupas sempre diminuindo? Da puberdade, das espinhas? Aqueles foram tempos difíceis. Sim, você está pensando, mas você o superou. E exatamente por isso que os adolescentes precisam ouvir de você. Eles precisam de uma folha de oliveira, de um sobrevivente. Os casais novos também precisam. Isso acontece em todo casamento. A lua de mel termina e o rio de romance transforma-se no rio de realidade. E eles se perguntam se sobreviverão. Você e seu cônjuge encontraram terra seca. Por que você não arranca uma folha de oliveira e a leva a uma arca? Você é um sobrevivente do câncer? Alguém na ala do câncer do hospital precisa ouvir você. Você sepultou um cônjuge e viveu para sorrir de novo? Então encontre viúvos recentes e caminhe com eles. Sua experiência o habilita a entrar na brigada de pombas. Você tem uma oportunidade. Bem, na verdade, a obrigação de dar esperança para os que estão presos na arca. Lembra-se da admoestação de Paulo? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Encorajem os que estão em luta. Você não sabe o que dizer? Então abra sua Bíblia. A folha de oliveira para um cristão é o versículo das Escrituras, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que,
Por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Você tem uma Bíblia? Você conhece Noé? Então comece a folhear a Bíblia. Para o pesaroso, Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. Para o dominado pela culpa, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Para o desempregado, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Para o que se sente fora do alcance de Deus, todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. João 3, versículo 16. Sua Bíblia é uma cesta de folhas. Você não quer compartilhar uma? Elas causam um impacto impressionante. Noé, depois de receber a sua folha, mudou. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Gênesis 8, 11. Ele subira a escada com perguntas e descera com confiança. Que diferença uma folha faz? E esse foi o capítulo 14 do livro Um Amor que Vale a Pena. Em breve estarei postando o capítulo 15 e 16 e finalizando esse livro. Então, peço que vocês fiquem atentos e acompanhem os demais capítulos. E se ainda não viu desde o início, temos uma playlist completa com esse livro, Um Amor que Vale a Pena, de Max Lucado.